conhecendo a história através dos personagens bíblicos. Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6. Daniel já era um homem velho e ainda morava na distante terra da Babilônia. Mas Nabucodonosor não era mais rei. Havia outro rei, o rei Dario. Ele dividiu o reino em 120 províncias e escolheu 120 homens para governar cada uma dessas províncias. Um deles era Daniel, muito competente, que o próprio rei colocou numa posição bem alta. Isso gerou ciúmes nos outros homens, então pensaram em algo para poder prejudicar Daniel. Deverá ele ser o mais importante de todos? Vamos ficar de olho para ver se Daniel faz alguma coisa errada. Todos os dias iam espiar Daniel para ver se faria algo de errado. Porém, Daniel não fazia nada de errado e fazia seu serviço da melhor forma possível. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele ajoelhava em seu quarto, frente à janela bem aberta. Bem longe ficava Jerusalém, e lá havia um templo que estava queimado. Daniel olhava na direção onde ficava Jerusalém e orava: Senhor, deixa meu povo voltar em breve para lá. Daniel nunca se esquecia de orar e fazia fielmente todos os dias, 3 vezes por dia. Vendo isto, os outros governantes pensaram num plano para impedir que Daniel continuasse a ser o homem mais importante. Eles foram até Dario e disse: Ó rei, mande que todo o povo faça orações somente ao Senhor, rei Dario. Todos devem obedecer, e aquele que fizer oração a outro Deus será jogado na cova dos leões. Eles tiveram essa ideia, pois sabiam que Daniel amava a Deus e nunca faria este tipo de oração. Pensando assim, ficariam livres de Daniel. O rei concordou, assinou e publicou a ordem, e ele nem imaginava que era para prejudicar Daniel. O que Daniel deveria fazer? Deus tinha dito que cada um que o ama também deveria orar a ele. Mas o rei Dario ordenou a quem Daniel deveria obedecer. Daniel não teve dúvida. Continuou se ajoelhando 3 vezes por dia, frente à janela aberta. Então esses homens foram contar ao rei tudo o que viram. Ó rei, o Senhor disse que ninguém deveria orar a outro Deus. Sim, eu disse. E se alguém for desobediente, seria lançado na cova dos leões. Sim. Ó rei, Daniel deve ser lançado na cova dos leões. Ele foi desobediente. Ele ora a Deus 3 vezes por dia. Mesmo triste, o rei Dario teve que cumprir a ordem e disse: Daniel, não posso te ajudar, mas espero que seu Deus te ajude. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei não conseguia dormir, estava muito triste e pensava em Daniel. Será que seu Deus estaria cuidando dele? Logo que amanheceu, o rei foi até a cova e disse: Daniel, servo de Deus vivo, você está bem? O seu Deus te salvou? Daniel respondeu: Sim, o meu Deus me guardou e fechou a boca dos leões. Assim que foi tirado, viram que nada de mal havia acontecido, pois Daniel havia confiado em Deus. O rei ficou muito contente com Daniel de volta, mas lembrou-se dos homens perversos que queriam acabar com Daniel.
e mandou jogá-los na cova dos leões. Desta vez, não havia ninguém para cuidar deles. O rei ordenou que todas as pessoas naquele reino servissem a Deus de Daniel. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo de Dario e depois no reinado de Ciro. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, como Daniel, confiando que Ele estará sempre conosco. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29b.